Começando, meu povo, mais um Papo Seleto. E eu convido você para hoje a gente aprender mais sobre gestão de conflitos. E esse tema, gestão de conflitos, foi um tema muito pedido para mim. E eu acredito que é uma dor de praticamente todo líder. Porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, todo tipo de equipe, sejam as melhores, sejam as que não performam, tem conflito. Não é porque a equipe é sênior que deixa de ter conflitos, né? Não. Então, como é algo que independe, né, do nível de senioridade da sua equipe, o conflito vai existir. Então, portanto, é algo que todo líder precisa aprender e, de certo modo, precisa aprender a dominar isso, né? E para aprendermos mais, para nos aprofundarmos nesse tema, eu convidei a Ana Paula Peron, porque ela é super especialista nessa área. Ela é especialista em gestão de conflitos e também desenvolvimento de pessoas, e ela atua como consultora em desenvolvimento humano e também como mediadora de conflitos. Então, ninguém melhor que ela para aprendermos sobre esse tema. Ana, muito obrigada, viu? Que Uma delícia. Hoje. Uma delícia estar aqui com você. E falando de um tema que eu sou completamente apaixonada. Então, quando a gente se apaixona, a gente, né, tem uma expansão assim, de estudar e mais a fundo, aprender. Quando a gente se apaixona, a gente vai se tornando cada vez mais uma eterna aprendiz, né? Só sei que nada sei, é um mergulho. É um mundo incrível, Paloma. É um mundo que, quanto mais você estuda, mais você tem para aprender, porque fala sobre o humano, né? E eu sou apaixonada, né, pelo comportamento humano. Então, não à toa estamos aqui. Mas vamos lá, Ana, vamos começar pelo básico. Vamos lá. O que é conflito? Então, você sabe que ontem eu estava falando com o presidente de uma empresa, ele dizia, não, isso não é conflito, a palavra não é conflito, é divergência. Todo mundo quer pôr uma roupinha bonita numa coisa que é. Porque como se eu dissesse que não é conflito, é divergência, eu mudasse alguma coisa, né? No imaginário coletivo, conflito é briga. Eu acho que esse papo vai ser muito legal para desmistificar algumas coisas. Está no sentido pejorativo, né? Por quê? Porque na nossa experiência de vida, a gente chama de conflito quando é briga. Mas conflito não é a briga, conflito é a divergência. A briga, olha que incrível isso, Paloma. A briga é um dos caminhos que eu posso seguir quando eu tenho uma divergência. Aí, ou quando eu tenho um conflito. Então, eu quero uma reunião de manhã, você quer uma reunião à tarde. Eu posso brigar com você, fazer disso a Terceira Guerra Mundial, ou posso sentar, conversar e negociar. Então, para lidar com conflitos, eu tenho 5 formas. E a gente acha que a briga é um conflito. Nos meus workshops, quando eu falo isso, as pessoas vão abrindo a boca e falam, é mesmo? Então, tá, se você não gosta da palavra conflito, que é chamada de divergência, saiba, as duas são a mesma coisa. A mesma coisa. Então, conflito é uma diferença que nós temos e que precisamos negociar essa diferença. É isso. Isso é inevitável no mundo corporativo, né? Aliás, não apenas onde tem gente é inevitável. Por quê? Porque onde tem gente tem tanto conflito. É inevitável para a existência humana. Eu sempre conto uma história. Eu sou gêmea univitelina. Olha, não sabia. Sim. Os nossos conflitos já começavam lá na barriga. Vai mais para cá, vem mais para cá, dá mais comida para mim, mais sangue para mim, mais... Assim, a existência pressupõe, o exercício da convivência pressupõe acordos, acertos, negociações. Então, para a gente existir, o conflito é a nossa forma de fazer acordos para a convivência. Olha que interessante. Mas se eu tivesse sozinha, Paloma,
eu tenho meus conflitos internos. Eu faço as minhas negociações, né? Aquela frase de sempre, aperto soneca ou levanto agora? De manhã, né? Logo de manhã. Fico mais um pouco na cama ou levanto e tomo banho? Eu já começo com divergências aqui dentro. Olha que interessante. Bonito, hein, essa definição aí que você trouxe, quase filosófica. É. Ó, então, a gente conceituou o que é conflito, agora o que é gestão de conflitos, que é algo que todo líder, né, precisa aprender. O que é isso? A gestão de conflitos, na minha percepção, na minha experiência, é algo que você não vai conseguir fazer bem se você não conseguir olhar para você e entender como você vive o conflito dentro de você. Ponto. Ponto. Eu quero fazer gestão de conflito. Primeiro A, primeiro B. Se você não lida bem com conflito, se você tem medo do conflito, se você tem insegurança para ver duas pessoas numa discussão, se você esquece, né? Do ponto de vista de gestão de conflitos é você olhar um processo, é você ser um líder capaz de olhar o ambiente, olhar o contexto, olhar para as pessoas, compreender aquele conflito, ir a fundo para entender este conflito, ele tem potencial mais explosivo, ele tem um potencial de morrer ali, mas isso tudo eu vou fazendo na medida que eu lido, inclusive, com os meus conflitos também, né? Eu, enquanto líder, estou em risco, o meu time está em risco com aquele conflito, não é? Eu sei que você vai me fazer perguntas específicas sobre isso, então eu não vou começar a falar já, senão eu falo tudo na primeira. E, do ponto de vista da gestão, Paloma, sabe o que a gente tem? Um raciocínio que é quanto custa um conflito. Eu já tive casos na diretoria, já tive casos na operação, onde eu sou chamada para mediar um conflito, e assim, os custos são altíssimos. Qual é o custo de 2 diretores não se falarem? E um tentar prejudicar o outro? Cascateia isso para baixo. Nossa, altíssimo. E essa sua pergunta me fez pensar agora. E qual o custo também de evitar esse conflito? Porque pior. Perfis, né, de líderes, como você falou, se você não gosta, primeiro entenda como você lida com o próprio conflito para poder, né, agir. Então, de fato, tem alguns perfis que, né, fingem, porque, vamos combinar, não é fácil. De fato, não é fácil, né? Mas fato... realmente evita. E o custo disso também é altíssimo, né, Ana? Custo de perda. Custo de perda de talento, custo de perda de tempo, perda de oportunidade, são vários os custos, né? Agora, se você olha para o conflito e faz a gestão dele, enfrenta esse conflito, você minimiza a perda. Agora, você faz de conta que não viu. Posso trazer uma figura de linguagem aqui? Que eu aprendi num desses livros de negociação, que o autor diz assim, o conflito é como se fosse um peixe fresco. Imagina um peixão fresco, né? Se você pega esse peixão fresco e enfia debaixo do seu tapete, quanto tempo demora para aquilo lá perder, não é? Então, é isso. Todo conflito, não é todo, né? Eu preciso arrumar essa frase. É um peixe fresco. O que você faz com ele? Põe em cima da bancada, ilumina ele, não as pessoas, ilumina o conflito e entenda o potencial dele. Mas você tem que olhar para ele, você tem que aprender a olhar para ele, não é? E não ter medo dele. Muito bom, muito bom. Adorei essa metáfora do peixe fresco, faz muito sentido. E na sua experiência, considerando a sua atuação aí, quais os conflitos mais comuns que você percebe no mundo corporativo? Conflitos de ego e vaidade, top 1. Top 1. Ego e vaidade, top 2, 3. Os top 5, ego, vaidade, poder. Ali, ego, vaidade, poder. Ego, vaidade, poder. Se eu puder classificá-los, a maioria. Depois vem as questões de comunicação, baixa qualidade da comunicação, excesso de comunicação. São vários os fatores que podem influenciar, não é?
conflitos não acontecem entre CNPJs. Eles acontecem entre CPFs. Não é? Não é a empresa tal que briga, são as pessoas daqui que escolhem determinadas formas de lidar com o conflito com as pessoas de lá. Então, tem um quê de uma qualidade pessoal? Sim, tem. Muito bom isso. E aí, considerando isso que você trouxe, como é que o líder ele pode diferenciar se aquele conflito é mais pontual, não aconteceu uma coisa assim, ou se ele realmente tem sido mais estrutural, digamos. Que sinais o líder precisa estar atento para saber, não, é um conflito ok, ou esse não, isso aqui tá... Tá, boa. É assim, proximidade. Né? Ele tem que estar próximo das pessoas, ouvir as pessoas, para entender o potencial que se. Às vezes, uma coisa simples, de um ciúme entre dois colaboradores, você fala, deixa isso para lá, senão, às vezes, pode escalar, a gente chama de escalação de conflito, para lugares não imaginados. E às vezes você pensa que é algo muito grande e uma pequena intervenção faz aquilo desescalar. Então a gente fala nestes termos, né? Eu quero voltar na pergunta anterior, porque minha mente ficou fisgada de falar conflitos de interesses, né? Agendas ocultas e conflitos de interesse também são muito comuns. Mas essa coisa da escalação vai dar proximidade e da sensibilidade de um líder que olha para conflito. Eu não sei se eu vou me adiantar, mas eu acho importante tocar nisso. Nós por mensagem, a gente conversou sobre isso. Sobre qual conflito das equipes, né? Como é que a gente lida com os conflitos das equipes. Se é possível ter uma equipe que não tem conflito, se ela sendo mais sênior ou menos sênior. Não se trata de ser possível ou não, Paloma. Nenhum líder vai desejar ter uma equipe sem conflitos. Ser uma equipe apática, né? Não é? Então, às vezes eu recebo telefonemas aqui, Ana, eu quero que você venha aqui para acabar com o conflito. Eu falei, você não desejaria que eu acabasse com os conflitos, mas que eu ajudasse as pessoas a olhar para os conflitos com um olhar mais positivo. Porque uma equipe que não conflita, Paloma, pode ser uma equipe muito cínica. Eu finjo que estou vendo, você finge que não está vendo, eu finjo que eu não sei, você finge que não está acontecendo. O peixe podre está lá, embaixo do tapete. Está lá, fedendo, todo mundo está sabendo. E tem mais, as pessoas usam isso para manipulações, para os não ditos. Então, eu finjo que eu não vejo, você finge que não vê, todo mundo sabe o que está acontecendo. E aí, quando me chamam para um conflito disso, que a gente chama conflito frio, né? Eu falo, mas e tal coisa? E as pessoas falam, não, aqui não, é uma brincadeira, aqui não acontece, percebe? O conflito frio, o papel de um mediador no conflito frio é meio que jogar um pouco de gasolina e um pouco de fogo para ele aparecer. Quando ele aparece, a gente trata. Não se trata conflito frio. Não se trata conflito no cinismo. Eu só trabalhei com empresa que a cultura era uma cultura cínica. Não é? Ai, Ana, então é difícil? Eu não falei que é fácil. É delicado, é sensível, a gente tem muito cuidado na abordagem, mas a gente não trabalha com peixe debaixo do tapete. Não trabalha. Impossível. Isso que você está me trazendo, está me fazendo pensar aqui que uma coisa que a gente preza muito é o ambiente com segurança psicológica, né? E algumas pessoas acham que eu vou cuidar da segurança psicológica da minha equipe e aí não vai ter conflito. Pelo contrário, né? Um ambiente com segurança psicológica é um ambiente que é não cínico, né? Que faz que as pessoas tenham essa coragem de se colocar e aí pode surgir. Vão surgir. Se tudo der certo, surgirão conflitos positivos, que a gente chama.
A gente qualifica em conflitos negativos e positivos, mas isso tem muito mais a ver com a forma como eu abordo. Então, a segurança psicológica, nós duas tratamos esse tema, e a gente adora esse tema que eu sei, aqui é possível dizer o que eu penso, e dizer o que eu penso, com respeito, cuidando todo do entorno, mas dizer o que eu penso é um espaço legítimo para a gente ter conflitos positivos, porque o conflito, quando eu falo, a minha empresa chama lapidar, né? Quando a gente fala de lapidação, não significa que não tem atrito. A lapidação é um atrito delicado e cuidadoso para aquela joia brilhar, não é? Mas não é tirar o atrito, é colocar o atrito de modo que ele não destrua as relações, mas que ele construa relações. Eu sei que é um clichêzão que eu vou falar agora. Top dos clichês. É justamente dissolver muros para construir pontes. É literalmente isso que a gente faz. Ana, no início da nossa conversa, você mencionou em 5 etapas, né, para essa gestão do conflito. Explica aí pra gente, porque eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Tá, a gente falou em 5 formas de lidar. De lidar, tá. Não são etapas. Não são etapas. Então, eu posso escolher fugir do conflito, não é? Eu posso escolher competir com você, eu posso escolher conceder a você algo, eu posso escolher colaborar com você e conciliar com você. São formas diferentes e o que é legal não tem uma que é boa e outra que é ruim. O que é legal é que entre as 5, você vai, alguns momentos, sim, não olhar para o conflito, não vai, a gente chama de fugir, né? A gente vai evitar, não é fugir, é evitar. Em alguns momentos é inteligente que a gente evite, em alguns momentos é inteligente que a gente vá para uma confrontação, em alguns momentos é inteligente que eu colabore o máximo ou que eu conceda. Então, isso nos 2 eixos, né, que formam essas formas, tem a ver. Um eixo, eu cuido dos meus interesses, e o outro eixo, eu cuido dos interesses coletivos. E eu vou, quando eu me dou conta que eu não tenho só uma forma, obrigar seria o competir, né? Obrigar seria o competir. Que não existe só essa forma, as pessoas começam a dar um passo para trás, contar até 10, né, Paloma, e falar qual é a melhor alternativa para mim, para o outro e para o entorno neste momento. Então, deixa eu só entender. Esses 5 pontos são 5 caminhos que as partes podem escolher para adotar, para lidar com esse conflito, é isso? Isso mesmo. Ótimo. Interessante, né? Senão eu sou refém de uma. Aí eu não sou ativo, eu sou reativo. Sim, muito bom. E na tua experiência, Ana, quais são os erros mais comuns que os líderes cometem quando vai gerir aí o conflito? O primeiro é tratar tudo como mimimi, né? É não ter um olhar cauteloso, consciente, consistente para essas questões. É olhar para o outro e desqualificar o que está acontecendo com o outro. Para mim é o top, né? O segundo é tomar partido. A gente usa uma figura chamada liderança mediadora. A gente não está acostumado a ouvir falar disso. Pouco se fala disso. A liderança mediadora é um local, é um espaço que o líder precisa aprender a tomar antes de tomar partido. Então você vem e me conta uma situação com a outra pessoa. A minha tendência é, aquele com o qual eu concordo, eu digo, ele está certo. Não é? E ao fazer isso, eu deslegitimo a minha conversa com o outro lado. Olha que interessante. O outro lado me vê também como um inimigo, ao invés de me ver como um líder que pode levar esta conversa para um patamar de inteligência. Enquanto eu estava competindo com o meu colega, o líder vem e toma partido, ou seja, ele define qual lado ganha.
as pessoas começam a tender a se comportar como de forma mais infantilizada, porque é um puxa para lá o cabo de guerra, para ver quem ganha mais, e a liderança, ao invés de apoiar conversas difíceis, conversas cruciais, conversas significativas, ele termina o assunto ali. Não, um lado está certo, está errado, acabou. Quando eu digo concordo ou discordo, o assunto se encerra. Nós temos um pressuposto para te falar isso, Paloma. Nosso pressuposto é: todo conflito revela que existe algo embaixo que não está ainda totalmente adequado para aquela situação. Então, há mais sabedoria lá embaixo que as pessoas não estão ouvindo, vendo ou percebendo. Olha que interessante. Para nós, o conflito é um potencial revelador de algo. Sabe febre? Tem filho, né? Você tem filho? É um sintoma, né? A gente fala assim, febre, é bom ou é ruim? Quando eu falo isso nos meus workshops, as pessoas falam, é ruim. Eu falo, a febre é a melhor coisa que podia acontecer. Não fosse a febre, eu, você, seus filhos, meus filhos, adoeceriam e a gente só perceberia tarde demais. Isso é o conflito, é a melhor analogia para o conflito que eu gosto assim, de falar. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. E vamos lá, na prática, como é que o líder compartilha técnicas com a gente? Como é que, de forma resumida, obviamente, né? Mas como é que pode, na prática, gerir os conflitos da equipe? Tá. O que a gente vê e pensa, assim, e não vai sair muito do que muita gente já fala. Primeiro é olhar com olhos para ver, escutar com ouvidos para escutar e compreender. Então, entenda. Ana, mas todo conflito tem um potencial. Não tem conflito que é bobagem? Pode até ter. Mas como é que você vai saber se você não ligar para eles, né? Ou não olhar com atenção para eles? O nosso papel é esse. Primeiro observa. Tá, vou dar um passo atrás. É assim, ó. Primeiro olha para você e percebe como que você lida com conflito. Então, eu não respeito as pessoas quando estão em conflitos. Ok. Eu tenho medo de conflitos. Ok. Eu adoro ver o circo pegar fogo. Ok. Ou seja, autoconhecimento, né? Tem líder que adora e ele promove o conflito porque ele acredita que ao fazer isso, ele está tirando o melhor das pessoas. Sim e não. Então, gerar um conflito para ter uma conversa é uma coisa. Agora, produzir conflito para dar briga, você está despotencializando sua equipe, né? Então, preste atenção em você e veja por que você quer atuar da forma como você está pretendendo atuar. É reativo o que você está fazendo? Ou você tem consciência? Ok, se você tem consciência que vai chamar as duas partes, que vai promover uma conversa, porque esse é o caminho adulto, né? Que as partes conversem entre si. Então, você pode primeiro dizer, olha, vão lá vocês dois e conversem. Como é que vocês podem conversar de uma forma mais adequada? A minha expectativa de ver dois liderados meus com um conflito é que vocês sejam capazes de ter uma conversa adulta e madura. Não está dando? A minha ajuda pode ser escutar vocês ao mesmo tempo. E aí o líder tem muito que aprender. Como ser um líder mediador. Para nós que somos mediadores, primeiro atributo é presença. O segundo é uma escuta absolutamente inteira de quem quer compreender. O terceiro é cuidar da fala para que você não seja cooptado por uma das partes e não comece a fazer perguntas para que a outra perca. Então, este lugar de mediador, que eu acho que é um grande campo de aprendizado para a liderança. Eu tenho trabalhado muito com isso. E eles têm ficado muito surpreendidos, Paloma, porque eles se dão conta de que eles estão fazendo tudo que não devia na hora de promover uma equipe madura. Nós falamos disso nos nossos trabalhos, né? As equipes estão infantilizadas, não conseguem ter uma conversa,
Ou também não consegue nem sair, nem tirar o celular da mão, que já dá tremedeira, né? Então, como é que eu posso estar presente, com uma escuta boa, com uma fala adequada, se eu nem estou ali? Não é? Eu acho que o outro ponto interessantíssimo para que o líder compreenda que aquele conflito ele pode gerar frutos para o todo. Nunca esse conflito é só ali. Ele já está impactando o todo. Então, como é que ele pode colocar este todo também nessa conversa? Porque quando eu estou fazendo uma mediação, eu pergunto qual é o impacto deste conflito para a empresa, para a área de vocês, para os resultados, né? E eu pergunto qual é o impacto que a gente quer trazer como benefício deste momento de conversa, né? Então, essas coisas precisam de tempo, né, Paloma? Todo mundo quer fazer isso correndo. Não dá, não dá. Sim. E também não dá para ser intuitivo. Eu acho que assim, não, tem que estudar, tem metodologia, tem técnica. Isso. E aí, essa primeira técnica que você trouxe é olhar para dentro de si e perceber como o próprio líder, como eu lido. Primeiro, qual que é a minha mentalidade? Estou falando agora minhas palavras, né? Vai lá. Tá ótimo. Primeiro, qual que é a minha mentalidade com relação ao conflito, como é que eu enxergo isso e como é que eu lido com isso. Beleza. Perfeito. Aí, Ana, chegou aqui na minha sala o meu liderado e tá falando, tá trazendo a maior confusão. Como é que eu, enquanto líder, devo agir da melhor forma? Ótimo. Vamos passo a passo, né? Então, eu já sei que eu não tenho paciência, eu já sei que eu não gosto de conflito, eu já sei que eu quero fugir dali. Eu, como líder, respiro. 90 segundos, né? Nossa regra máxima, 90 segundos, respira e fala: eu sou a pessoa que precisa apoiar essa pessoa. Aqui, quem tem que ter equilíbrio para apoiar esse liderado sou eu. Exatamente. Então, desculpa interromper, mas uma coisa que eu falo muito é, gente, se você está numa cadeira de liderança, espera-se, no mínimo, que você tenha uma maturidade emocional maior que a sua equipe. Né? É esperado. Ou um equilíbrio, uma autorregulação, né? Exatamente, essa autogestão. Então, hashtag fica a dica, tá, povo? Aproveita. Sim, aí, respira. Entenda o seu papel. O cara veio pedir ajuda. Qual é o teu papel? Qual é o papel do líder? Tirar as barreiras que estão impedindo essa pessoa de fluir bem no trabalho dela. Escuta, deixa eu falar. Deixa falar. Você não diz concordo. Não, aliás, eu queria cobrar multa por cada vez que alguém diz concordo ou discordo. Essa palavra tem que sumir do nosso vocabulário. Você ia ficar... porque isso é um jeito de você acabar com a conversa, né? Escutou por um tempo, a pergunta que você precisa fazer é: o que você espera que eu faça quando você vem me contar isso? Qual a sua expectativa? Aí ele vai falar, imaginemos que eu quero que você vá lá e resolva. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você é: eu não vou resolver algo que é seu, eu vou te apoiar a resolver. Você já conversou? Quais foram as ações que você já tomou? Você pediu a ajuda de uma outra pessoa do time para vocês conversarem, né? Não. É isso que você espera de mim? Que eu ajude você? Então tá bom, então é um outro passo. Vamos chamar as pessoas. Aí você vai ouvir o outro lado sozinho também, não é? Ouvir. E aí você vai colocar as duas pessoas para conversar. Neste momento, enquanto mediador, tem até umas dicas que eu dou, assim: tira a mesa do meio, põe 2 poltronas, 3, conversem numa roda, sabe? Faça a coisa ficar o mais aberta possível. A psicogeografia ajuda muito, né? O ambiente ajuda muito. E aí, veja como eles conversam. E aí você vai pontuando: olha, se houver uma necessidade de interferência, será se vocês não se respeitarem. Então vamos ver regras. O que é importante para essa conversa? Escutar, sem agressões, sem xingamentos, sem cortar a fala do outro. Só de fazer isso, Paloma, porque isso não acontece. Hoje em dia, isso não acontece.
Às vezes eu faço exercícios em sala, a pessoa fala, nossa, que agonia, Ana, ficar escutando o outro falar. Eu falei, pois é, né? Pois é, né? Liderança, gente! Ou eu escuto assim, nossa, Ana, que experiência, eu nunca fui escutado com atenção. Isso transforma até o meu pensar. Porque se você está sendo cortado, você para de falar o que você pensa e começa a se defender. Vira um fight. Não é? Então, o líder cuida dessas coisas. Ele não precisa se meter no conteúdo. Não precisa. Às vezes eu digo assim, as pessoas ficam chocadas comigo. O conteúdo talvez é o que menos importa. É a forma, é a relação. Aliás, a mediação é uma coisa interessante, né? Quando é que a gente opta por uma mediação? Quando a gente tem uma relação continuada. Ah, você bateu no meu carro, eu tô brava, vou entrar com processo, a gente nunca mais vai se ver. Vai lá e briga, e quem ganha, né? Tudo bem. Agora, se você bate no meu carro e você é minha cunhada, ou você é minha sogra, ou você... Percebe? A negociação é totalmente diferente. Então, uma relação continuada pede uma cautela na mediação do conflito. Porque não basta resolver o problema. Eu preciso resolver o problema, criar um espaço para a nossa relação ficar ainda mais fortalecida. Que a confiança, ela seja nutrida, ainda que tenhamos diferenças. Muito bom. Muito bom. Então, a tua orientação é, primeiro, o líder ouvir separadamente as duas partes e depois junta, como você falou, num ambiente sem essa mesa que é uma imposição, né? Assim, de forma mais... orgânica, assim, mais natural, de um bate-papo. Escuta, mas antes o líder abre a conversa, diz o objetivo e estabelece as regras. Nessa conversa a gente pode fazer isso, isso, isso. É isso. Isso, ó. E esse estabelece a regra junto com eles. O que vocês acham? Uma pergunta ótima. O que para você é importante para manter uma conversa aqui agora? O que é importante para você? Ah, que eu não seja cortado. Ah, que eu seja respeitado. Respeito é uma palavrona gravidona, né? Então, para você, como é que você vai se sentir respeitado? Então, não é o líder, não é o mediador que estabelece, mas ele coloca algumas coisas, né? Para as pessoas dizerem, olha, Paloma, para eu me sentir respeitado, me deixa falar até o final. Não me corta. Ok. Então, isso passa a ser uma regra negociada para os dois. Né? Muito bom. E quando você falou no início, você trouxe alguns exemplos de perguntas, né? Quando a pessoa vem procurar você, a pessoa está pé da vida com alguma coisa e vem procurar você como líder. E aí, antes, você falou assim, uma coisa que eu achei muito, muito legal. Fazer perguntas do tipo, você já tentou solucionar isso? Você já... Ou seja, é um lugar de você estar colocando a pessoa como protagonista daquilo. Bingo! A pessoa refletir, se sentir dona daquilo, portanto, responsável por aquilo, né? Uhum. Eu acho isso muito legal. E aí o líder vai perguntar assim, onde é que isso está pegando para você, não é? Você está muito nervoso, eu estou vendo, mas onde é que isso está pegando? Aí vem frases do tipo assim, ele está fazendo isso para me ferrar mesmo, ele quer me derrubar, percebe? É pessoal. E o líder, o papel do líder, você perguntou o papel do líder mediador, ele absorve essas informações, ele pode até escrever, mas ele não trabalha com essas informações. Porque essas informações são só percepção daquela pessoa. Ele não joga aquilo na cara um do outro, não é isso. Ele vai guardando essas informações no campo dele, o líder, mas ele não atua com elas. Ele começa a perceber, tem coisa aqui que não é real, que é real, né? Então ele vai podendo fazer uma pergunta na hora. Gente, ó, me parece que vocês não têm conversado o suficiente no dia a dia. Tá correto isso? Ou me parece que vocês estão distantes, que vocês não têm clareza do papel de cada um. É isso? Ou me parece que vocês estão, sei lá, defendendo as suas áreas porque estão se sentindo atacados. É isso? Então, ele vai fazendo perguntas, não para resolver o problema. Porque o problema não é o líder que vai resolver. Se ele for maduro e um líder mediador.
ele vai fazer com que as pessoas, exatamente você usou uma palavra perfeita, com que as pessoas se percebam protagonistas. Se percebam, eles não estão, em alguma medida, fazendo coisas que deveriam ou que poderiam fazer para isso não escalar, para não virar uma explosão. Né? Cara, e você tá falando isso, eu estou viajando aqui, e tudo que você está trazendo, a comunicação não violenta pode ajudar, né? Sim. Porque quando você traz essa perspectiva do líder, me parece que isso é, naquela estrutura da comunicação não violenta, é uma escuta atenta de o líder perceber qual a necessidade por detrás daquela fala. Exatamente. É. Às vezes o líder nem entende que tem uma necessidade, mas as pessoas começam a falar, pô, a gente está numa briga, ou seja, a gente escolheu competir, mas a gente não sabe que tem outras formas para negociar. Isso. O que o líder oferece, um líder mediador oferece, é um plano de negociação. E aí, minha amiga, nenhum líder deveria assumir uma equipe sem aprender negociação do método de Harvard, que é a minha predileta, que é a negociação verdadeiramente integrativa, não é? Então, aprender uma forma de negociação que saia do campo da barganha, do campo do quem leva mais ganha, que venha para o campo da construção de relações. Isso também é outra coisa que eles ficam chocados. Mas é possível o ganha, né? Ganho eu, ganha você e ganho o entorno? É óbvio que é possível. É óbvio que é possível, né? Mas leva tempo, consistência, consciência e método, né? E a função do líder é ter essa escuta atenta para tentar conduzir para isso. É muito bom. É que nem a prática do feedback. A sensação que eu tenho, não li isso em nenhum artigo não, tá? Mas a sensação que eu tenho é que 90% dos líderes acham que sabem dar o feedback, sabe? Olha, 90 até 99. Mas não sabe, porque ele não sabe que tem técnica por detrás, que tem metodologia, assim como a gestão de conflito, né? E assim, eu acho que muito do que está piorando na qualidade das relações, Paloma, está abraçado com a pressa. A gente ouve falar metodologias ágeis e são maravilhosas. E eu falo para eles, vocês estão confundindo metodologia ágil com pressa. Pressa, você não vai resolver um problema desse com pressa e sem presença. Então, você tem que dedicar algumas horas do seu dia, da semana ou do mês para sentar com as pessoas e praticar talvez a arte mais antiga e mais difícil da vida humana, que é o diálogo, de verdade, um diálogo, né? Uma conversa. Gente, a hora tá voando, a gente já tá chegando. É mesmo? Mas eu não quero terminar sem antes fazer duas perguntas para você, que eu tô com isso na cabeça a partir da conversa. Uma delas é, quando que você acha, em que contexto, que situações, se você puder trazer exemplo, que o líder deve intervir diretamente nessa gestão de conflito, e quando que o líder não, resolvam aí. O que é que você orientaria para isso? A gente usa uma escada que a gente chama de escalada do conflito, né? Ela é uma escada que ela é de cima para baixo, assim, é uma escalada que a gente brinca que uma escalada de cima para baixo é esquisita, mas é porque o para baixo desse autor, do Friedrich Glasser, a escalada dele, o 9º degrau se chama Juntos ao Abismo. Uau! Entendeu? Então, ele é dividido em 3 degraus. Nos primeiros 3 degraus, eu estou com uma dificuldade com você, não está dando, está ficando claro que a gente está começando a polarizar, está ficando claro. Essa hora, todo o entorno devia falar, gente, vamos sentar para conversar? Essa é a hora. Não, a gente não cuida disso nesse momento, aí vem o segundo terço dessa escalada, que é assim, tá todo mundo sabendo, eu já estou dizendo que eu não vou com a sua cara, que eu não gosto de você, que eu não confio em você, que você prejudica, eu já começo a explicitar isso, começa a dividir times. Tem o nós e tem o eles.
Opa, esse é um campo que pode estar precisando de uma intervenção externa, né? E quanto mais a gente deixar esse campo ferver, ele vai para o último terço, que é o que era uma ameaça, agora de fato eu estou prejudicando você. Eu vou numa reunião e eu sou contra o que você fala, porque nosso conflito escalou. Aí virou pessoal e tudo que Você traz uma ideia, eu jogo essa ideia no lixo porque é pessoal mesmo. Então, o entorno, as pessoas, então se você educa seu time para o entorno também ser responsável, o entorno cuida disso. Não é deixa para lá, gente, vamos conversar. O que está pegando? Onde é que a gente precisa cuidar? Se você deixa isso e começa a escalar e chega nesse outro segundo nível, as pessoas começam a ficar num ambiente muito competitivo, no mau sentido da palavra, né? Onde um começa a ranger dentes para o outro, a dificultar a vida do outro. E a explicitar muito esse conflito. Ou seja, ele começa a contaminar o ambiente. E aí as pessoas começam a tomar posições. Se você não cuida e deixa escalar, aí é destruição. Juntos ao abismo. Muito bom. Para a gente encerrar, eu quero muito saber de vocês. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu faço igual para todo mundo, independente do tema. Quero muito ouvir de você, Ana. Se você pudesse dizer uma frase, um conselho, enfim, ou uma orientação que, na sua opinião, todo líder deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, o que é que você falaria? Nossa, Paloma, que difícil essa. Eu vou falar sobre o meu tema. Pode ser. Né? Sobre conflitos. Aprenda a lidar com os conflitos. Busque ajuda. Estude. Porque a partir do momento que você compreender que este tema não é um bicho de 7 cabeças e compreender que não saber dele transforma suas questões em bichos de 7 cabeças, você ia entender que é muito, como toda metodologia inteligente, é simples, mas você precisa estar inteiro para entender como isso te afeta. Te afeta. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, Ana. Foi maravilhoso. Eu acho que isso vai vir parte 2, hein? Oba! Oba! Precisa falar melhor. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, por sua presença. Obrigada, querida, pelo convite gentil e que possa aí ajudar muita gente e eu estou por aqui. Com certeza. E para quem ficou com a gente até agora, muito obrigada também pela sua presença. E eu quero falar que para você seguir a gente no canal do YouTube, se inscreve no canal, é @paloma.aceleta. O Papo Seleto, todos os episódios do Papo Seleto estão lá. Se você prefere ouvir, a gente também está no Spotify, lá na lupa do Spotify. Você digita Papo Seleto, que você também vai encontrar esse episódio e outros também do Papo Seleto. Então, muito obrigada a todo mundo. Ana, mais uma vez, obrigada. Tchau, Paloma. Boas festas. Tchau.